Olá, tudo bem com você? Nós vamos aprender na aula de hoje um pouco mais sobre potenciação e radiciação. Então nós vamos trabalhar aqui potenciações com base 10. Vamos aprender mais sobre a decomposição de um número com potência de base 10. Vamos trabalhar um pouco sobre a raiz quadrada e também a raiz cúbica. Então, começando aqui com as potenciações com base 10. Então, em uma potenciação de base 10, sendo o expoente um número natural, o resultado é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido da quantidade de zeros indicados no expoente. Por exemplo, 10 elevado a 1 é igual a 10. Então, o expoente aqui é 1, eu tenho um zero aqui. 10 elevado a 2, eu tenho o algarismo 1, seguido de 2 zeros, resultado 100. 10 elevado a 3, algarismo 1, seguido de 3 zeros. 10 elevado a 4, expoente 4, algarismo 1, seguido aqui de 4 zeros. Então, observando aqui, o número 100, ele é igual a 10 elevado a 2. O número 1000, ele é igual a 10 elevado a 3. O número 10.000 é igual a 10 elevado a 4. O número 100.000 é igual a 10 elevado a 5. 10 elevado a 8, 100 milhões. 10 elevado a 9, 1 bilhão. E observe que a quantidade de zeros e o expoente. Então, a quantidade de zeros depois do 1 é igual ao número do expoente da base 10. Então, numa potenciação de base 10, a gente sempre vai observar o expoente da base 10 e a quantidade de zeros que tem aqui depois do algarismo 1. Então, essa quantidade de zeros que aparece à direita do algarismo 1, nós vamos sempre observando, tá? E ver a quantidade de zeros que tem com o expoente. Se eu tenho 3 zeros, significa que o expoente da base 10 será 3. Se eu tenho 5 zeros, significa que o expoente da base 10 será 5. Se eu tenho 6 zeros, significa que o expoente da base 10 será 6. E assim por diante. Então, sempre fazendo essa observação. Agora, a decomposição de um número usando a potência de base 10. Observe o número 168.394. Podemos pegar aqui o algarismo 1 e o seu valor posicional, 100.000. O algarismo 6 e o seu valor posicional, 60.000. O algarismo 8, o seu valor posicional, 8.000. O algarismo 3, o seu valor posicional, 300. O algarismo 9, o seu valor posicional, 90. E o algarismo 4, o seu valor posicional, que é 4. O que nós vamos fazer agora? Escrever através de uma multiplicação de acordo com a ordem que cada algarismo, cada valor aqui está ocupando. Então, 100.000, 1 vezes 100.000. 60.000, 6 vezes 10.000. 8.000, 8 vezes 1.000. 300, 3 centenas, 3 vezes 100.
90, 9 vezes 10. E o 4, 4 vezes 1. O próximo passo, transformar cada número aqui, né, tipo 100.000, numa potência de base 10. Transformar aqui o 10.000 numa potência de base 10. Então nós vamos copiando aqui 8 vezes, pegar esse 1.000 e transformar numa potência de base 10. Transformar o 100 numa potência de base 10. O 10 já está na base 10. Porém, o número 1, né, tem uma propriedade de potenciação que diz que todo número diferente de 0 elevado a 0 vale 1. Como a base aqui está sendo 10, nesse caso, nós vamos colocar aqui 10 elevado a 0 para representar, então, o algarismo 1. Então, dessa maneira, eu tenho aqui a decomposição do número 168.394. Então, a gente sempre começa, pega o valor posicional de cada algarismo, depois faz as multiplicações de acordo com cada ordem que esses números ocupam. Depois, transformamos aqui esses valores em potência de base 10. E está feita a decomposição desse número utilizando a potência de base 10. Além da potência de base 10, nós temos também uma forma abreviada na escrita. Podemos convencionar nessas atividades que nós estaremos utilizando, aqui a centena de milhar. Tá? Então, eu vou sempre estar analisando esse algarismo da centena de milhar. Se ele for, por exemplo, um algarismo maior do que 5, eu vou aumentar uma unidade nesse número aqui. Se ele for abaixo de 5, eu vou manter esse número como ele está e o restante aqui a gente vai colocar tudo zero. Vamos exemplificar aqui. Ó. Esse aqui é o valor a ser arredondado, que é a classe dos milhões. O 9 é o algarismo a ser observado. Se for maior do que 5, aumentamos uma unidade no valor a ser arredondado, que no caso aqui o 57. Se por um acaso ele for menor do que 5, a gente mantém o 57, não muda ele. E se ele for igual a 5, tá, e tanto faz, a gente pode ou manter o 57 ou aumentar aqui o 57. Aí o que eu faço com os demais algarismos? Coloca tudo zero. Ah, mas tinha 9. Não, coloca 0. Aqui era 1, vira 0. E se aqui tivesse outros números? Coloca tudo zero. Por quê? É uma forma abreviada de escrever um número, portanto, vai ser um valor aproximado, tá? Na escrita numérica. Vamos a alguns exemplos aqui. Ó. Então, nesse caso, vai ficar 58 milhões. Por quê? O 9 aqui é maior do que 5 e tudo vai virar zero. Ó. Nesse 9 ficou 0, o 1 virou 0 e aqui eu já tinha 0, só copiou 0. E o 57 aumentou uma unidade, foi para 58. Vamos observar aqui, então, algumas distâncias médias de alguns planetas até o Sol. Como nós podemos fazer, então? Analisando sempre aqui a centena de milhar. Nesse caso, eu tenho 9. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar uma unidade aqui, ó, de 57, passa para 58. E como que eu faço a escrita abreviada agora? Eu conto quantos zeros tem no final do número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 58 vezes 10 elevado a 6.
Então, essa quantidade de zeros no final, eu transformo numa potência de base 10. Vamos ao próximo número aqui, ó. Algarismo 2, menor do que 5. Então, eu vou manter aqui o 108, não vou alterar. Mas o que eu faço aqui? Coloca zero em tudo. Bom, conta quantos zeros tem no final. Então, 108 vezes tem 6 zeros. Então, fica 10 elevado a 6. Próximo aqui, número 6 é maior do que 5. Então, aqui o número é 149. Se aumentar uma unidade, ele passa para 150. Né? Então, eu coloco tudo zero aqui, inclusive no lugar do 6. Ó. Então, vai ficar um zero no lugar do 6 e os demais. Portanto, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então, vai ficar 15 vezes 10 elevado a 7. Então, a quantidade de zeros que tem no final aqui é o expoente da potência de base 10. Observando o próximo aqui, 9. Então, aqui é 227, vai ficar 228 milhões. Por quê? Eu coloco tudo zero, então vai ficar 228 vezes 10 elevado a 6. Aqui eu circulei o número 3. Como 3 é menor do que 5, eu vou manter o 778. E coloca tudo zero. Então vai ficar 778 vezes 10 elevado à sexta potência. O próximo aqui, Saturno, observando o algarismo aqui da centena de milhar, que ele é o 4, menor do que 5. Então, nós não mexemos nesses algarismos, colocamos zero nos demais. Então vai ficar 1429 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque tem 6 zeros aqui no final. O próximo, 9. Então eu vou aumentar uma unidade aqui, vai passar para 2.871 mais 6 zeros aqui. Então fica 10 elevado a 6. Aqui, número 3, não altera o número, então você mantém o 4.504 e coloca zero nos demais. Então fica 4.504 vezes 10 elevado a 6. Então é assim que nós fazemos com a escrita abreviada. Sempre observando a quantidade de zeros aqui no final do número, é a potência de base 10. E afinal de contas, o que é também uma raiz quadrada? Uma raiz quadrada é a operação inversa de elevar ao quadrado. Vamos a um exemplo aqui. Ó. Uma raiz quadrada de 16 ela é igual a 4. Por quê? Se eu fizer 4 ao quadrado, é a mesma coisa que 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, sempre que eu tiver uma raiz quadrada, o número aqui de dentro tem que pensar assim, que número multiplicado por ele mesmo vai dar esse valor aqui. Por exemplo, raiz quadrada de 64 é igual a 8. Por quê? 8 vezes 8 é igual a 64. A raiz quadrada de 121 é igual a 11. Por quê? 11 vezes 11 é igual a 121. Então, uma raiz quadrada ela é a operação inversa da potenciação aqui. Então, raiz de 49 é igual a 7, porque 7 ao quadrado é igual a 7 vezes 7, que é igual a 49. Então, aqui é a justificativa da raiz quadrada. Então, o resultado da raiz de 49 é 7. Vamos às nomenclaturas que recebemos aqui. Vamos lá. Ó. Raiz de 16 igual a 4. Esse número que aparece aqui, quando é raiz quadrada, não é obrigatório ter esse número 2. Tá? Pode observar que aqui não apareceu o 2.
ele é chamado de índice, que vai indicar o tipo de raiz. Como assim o tipo de raiz? Porque tem a raiz quadrada, que é o índice 2, ou quando não tem, a raiz cúbica, que é o índice 3, a raiz quarta, que é o índice 4, a raiz quinta, que tem o índice 5, e assim por diante. Tá? O símbolo da raiz, né, essa letra V aqui, ela é chamada de radical. Tá? Então, esse símbolo da raiz quadrada aqui, ou da raiz cúbica, ele é chamado de radical. O número que aparece dentro da raiz, aqui dentro do radical, na verdade, ele é chamado de radicando. E o resultado desse cálculo todo, ele é chamado aqui de raiz quadrada. Então, a raiz quadrada, na verdade, é o resultado desse cálculo aqui, que é chamado de radiciação. Tá? Então, o resultado da radiciação nada mais é do que a raiz. Tá? Vamos agora aprender um pouquinho sobre a raiz cúbica, que é a operação inversa de elevar ao cubo. Vamos a um exemplo aqui. Raiz cúbica de 8. Como que eu vou calcular a raiz cúbica de 8? Bom, dá 2. Por quê? Porque se eu pegar o 2 e elevar a terceira potência, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2, 8. Então, quer dizer que a raiz cúbica é um número que é multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E vai ter que dar esse resultado que aparece aqui dentro. Tá? Um outro exemplo, raiz cúbica de 125. Vale 5. Por quê? 5 vezes 5 é 25, vezes 5 dá 125. Raiz cúbica, por exemplo, de 1000. Vale 10. Por quê? 10 vezes 10 é 100, vezes 10 vale 1000. Aqui um outro exemplo, raiz cúbica de 27, vale 3. Por quê? 3 ao cubo é igual a 3 vezes 3 vezes 3, e vai dar 27. 3 vezes 3 são 9, 9 vezes 3, 27. Então aqui, radical, índice, o radicando, e no caso ali é a raiz cúbica. Livro de atividades, você vai lá na página 9 à página 13. Livro didático, página 13 até a página 17. Tá? Você pode trabalhar também o livro didático, a seção Organize as Ideias, na página 21. Livro didático, seção Hora de Estudos, página 22, atividades 4 e 5. E também o livro didático, seção Hora de Estudo, página 23, atividades 6 e 7, relacionadas aí sobre as potências de base 10, também um pouco lá sobre raiz quadrada e raiz cúbica. Ótima semana de estudos para vocês!